Por exemplo, você fala, qualquer um hoje pode tirar uma foto no celular e postar, e isso é uma denúncia, e todo mundo hoje, entre aspas, é um jornalista em potencial. Em princípio, aí... Não corre o risco da figura do jornalista morrer por causa disso? Eu acho que não. Aí entra, naturalmente, outros valores, né? Que, se eu falei aqui de uma formação básica, de dominar a ferramenta básica, que é a língua, está deficiente. Aí vamos falar em critérios mais éticos, morais, quer dizer, se a limitação começa no próprio manuseio da ferramenta básica, talvez pareça meio pessimista, mas o tratamento final dado a qualquer tema, eu acho que já fica comprometido, em princípio, né? Mas não vejo a morte do jornalista, do jornalismo também, né? Por acaso ou não, nunca defendi a obrigatoriedade de diploma. Eu acho que merece sim, o jornalista precisa ter uma formação ampla, uma formação humanista, acho que voltando lá naquele início, ter um repertório o mais vasto possível, né? Agora, a formação de técnicas específicas de jornalismo, elas podem ser aprimoradas ou contempladas até a partir dessa formação mais rica, que não é necessariamente uma faculdade de jornalismo que dá. Isso, não necessariamente. Pode ser se formar com bons livros, por exemplo. Sem dúvida. A análise final, né, ela vai depender de critérios e valores que prescindem aí, ou sei lá, não dependem necessariamente de uma formação acadêmica, né? Ajuda sim a aprimorar, a lapidar aquilo ali, a forma como você vai, como jornalista vai expressar aquilo, mas são técnicas de lapidação. O fundamento, eu acho que vem antes aí, e ele pode ser alimentado sim com uma formação acadêmica, mas não necessariamente. Eu acho que vai por aí mesmo, vai por aí. Agora, nessa parte final da nossa conversa, eu queria falar com você sobre duas paixões suas, que são o Guimarães Rosa e o Jorge Luiz Borges. Você se identifica mais com Reobaldo ou com o de Adorim? Acho que essa pergunta aí o Reobaldo e o de Adorim são um só, na verdade. Então é muito complicado falar um ou outro, né? A busca do Reobaldo ali, né? Tem uma analogia interessante aí, que foi num livro da Heloísa Vilhena de Araújo, que é outra diplomata. Ela explora a obra, analisa o Grande Sertão, né? O Reobaldo, a baldeação do rio, e todo o Grande Sertão é o Reobaldo baldeando o São Francisco, né? Rumo ao norte, né? E a busca de Adorim. De Adorim, aí ela faz uma comparação com um grego ali, que seria algo como Diadoros, ou o desejo de Deus. Quer dizer, o Reobaldo baldeando o rio rumo ao norte, rumo ao desejo de Deus. O que parecem dois nomes é quase Reobaldo de Adorim, dois nomes sertanejos, mas na verdade tem o Guimarães Rosa trabalha aquilo e faz uma brincadeira ali, né? O domínio que ele tinha de línguas ali, ele brinca que ele sabia, se não me engano, 9, 10 línguas.
mas lia outras 10. E ele, Não, pode falar. não, e ele fazia toda essa jogada, né? A própria correspondência dele, que é famosa, com o tradutor alemão dele, né? Eu tenho para mim que quem traduziu o Grande Sertão para o alemão foi o próprio Rosa. O tradutor dele fazia algumas observações, mas o Rosa, na verdade, encaminhou a tradução. Bem, o primeiro livro do Rosa que você leu já foi o Grande Sertão ou foi outro? Acho que foi Sagarana. O Augusto Matraga, de trás para frente, o Augusto Matraga, que é o último, mas aí o Burrinho Pedrez, que é o primeiro conto do livro, né? E depois até é interessante ver como o Burrinho Pedrez e o Sagarana, as histórias, no final das contas, elas têm o mesmo... Tem um sentido comum, né? Da redenção, ou né? Mas aí foi, também volto a dizer, sem método, eu fui procurando uma coisa, outra, né? Acho que a Terceira Margem do Rio é inquestionável, aí, um dos contos mais fantásticos dele, né? E o Grande Sertão, acho que foi Pelo menos é o mais famoso, né? mais famoso, mas também eu acho que é tipo aquela obra que são poucas pessoas que realmente leram. Porque a linguagem para quem não se dedica, pelo menos, Ela é... Acho que o próprio Rosa falou isso. Você precisa se entregar ali e passar aquelas primeiras 10 páginas ali. Mas se não houver essa entrega, esse esforço para superar o comecinho ali, que é árduo mesmo, você se deixar tomar por aquela linguagem diferente, né? Não vai conseguir avançar. O do Borges, a leitura dele te impacta por qual motivo? Aí acho que o Fantástico, Borges era apesar de ser, é muito legal que tem a gente separar o autor da obra. No caso do Rosa, não. O Rosa era, acho que, bastante coerente com a obra dele, o trabalho dele como adido na Embaixada da Alemanha durante a Segunda Guerra, que ele ajudou a libertar muitos judeus, fuga de judeus, na verdade. Enquanto que o Borges, por exemplo, era um reaça nazista, né? Mas a obra dele é fantástica. E acho que foi pelo fantástico mesmo do Borges, né? O Aleph, primeiro, depois várias outras aí, né? O próprio Livro de Areia, a História Universal da Infâmia, né? Era pela erudição dele também, uma coisa bem vastíssima, riquíssima também, né? Então, apesar de eu execrar o Borges como pessoa, mas você fala do Borges, do Rosa, mas eu gosto do Calvino, é um que eu tenho sempre à mão também. As 6 propostas do próximo milênio dele, entre várias outras obras aí, né? Tem alguns autores aí que são recorrentes e eu preciso... Mas tem muita outra coisa. Eu acho que outros livros que me marcaram, a Marguerite Yourcenar, as Memórias de Adriano, a Obra em Negro, né? O Zênon, a história do Zênon na Obra em Negro. Ele tem vários outros autores. Talvez o Rosa, que eu tenha me aprofundado mais e me empenhado um pouco mais. Você já se aventurou a
escrever contos ou tem o desejo de publicar algum livro? Não, tem alguns escritos esparsos aí, né? Você tem o seu blog, que é o alfarrábio.org, e lá você conta algumas histórias, posta algumas coisas, Mas é uma coisa também sem pretensão, é totalmente despretensiosa, são registros ali. Tem quem me incentive aí a de repente fazer uma coletânea, eu não sei se... mas são, às vezes, alguns exercícios ali, brincadeiras mesmo, né? Mas aí é o meu alfarrábio, meu cantinho ali mesmo que fica um... Porque até o modo como você escreve no alfarrábio é o modo mais ou menos do que você tenta fazer como Rosa, mais ou menos. Não, nunca tive essa pretensão. Não, mas estou falando do seu jeito mesmo, da sua expressão. Eu acho que talvez naturalmente também você incorpore algumas coisas, alguma coisinha de um estilo, né? Mas tem alguns amigos aí que até a própria linguagem do Rosa, né? Eu vou entregar ele aqui agora, o Raimundo de Oliveira, jornalista. Ele tem um domínio fantástico também, escreve maravilhosamente bem. Então, da mesma maneira que algumas pessoas me incentivam a, de repente, publicar alguma coisa, eu estou sempre cutucando ele para tentar exercitar mais também. Mas eu acho que até por isso mesmo, um estilo meu próprio tem algumas artimanhas aí só que eu desenvolvo, mas que são mais como brincadeira mesmo, e eu levo como exercícios, né? Mas sem pretensão também. E para a gente encerrar a nossa conversa, o que você está lendo hoje? Hoje, eu vi recentemente aí um lançamento das obras do João do Rio, que foi um cronista do início do século passado. Eu já tinha lido alguma coisa, mas muito esparsa dele, saíram as obras completas, então comprei agora. Bem interessante a visão dele, né? Eu citei a Marguerite Yourcenar, estava relendo aí a obra em negro, né? E tem mais algumas coisas, quadrinhos eu tenho lido muito também, mas eu poderia citar aqui 5 ou 6 coisas ao mesmo tempo, aí, livros que estão abertos em casa e invariavelmente, às vezes está lendo alguma coisa, acaba associando com outra, eu vou pegar, já começa e aí você vai... Você falou, sempre tem uns 6 ou 7 ali para você ir pegando. E aí, ou algum acontecimento, acaba lembrando de determinada obra, às vezes eu comento com a minha esposa, oi Rose, e aí acaba puxando também, e por causa de uma referência, às vezes, eu vou buscar um livro ali na estante, e aí acabo retomando ele também, e entra Porque você falou da sua formação católica, né? Que você estudou em colégio de freiras e tal. Você hoje é um homem religioso, você diria? Não sou praticante, né? Aliás, eu acho que aí é aquela religiosidade, a espiritualidade, ela tá, isso sim. Faço minha oraçãozinha todo dia, mas eu acho que é um exercício diário ali, né? Ainda que não seja o praticante de frequentar a igreja, etc., tudo, mas eu tento aí por uma questão, e até acho que aí a herança maior dos meus pais aí tudo, sei lá, tentar ser justo, correto, o mínimo, né? E agradecer sempre, né? Isso eu faço. Se tem esse aspecto de espiritualidade,
acho que nesse sentido de gratidão sempre ao Criador, acho que sempre fui abençoado e a gente agradece. Né? Tá certo, quero agradecer sua participação, parabéns pela sua carreira, obrigado pela sua entrevista. Eu agradeço, acho que ainda que não tenha nada de fantástico, mas é interessante a gente poder brincar aí. Você que foi estagiário nosso lá um tempo atrás, muito tempo atrás, né? E aí você tem que me rebater e você me retrucou e falou que todo mundo tem alguma coisa para contar, então bacana. Todo mundo, obrigado, obrigado. Obrigado. Tá? É engraçado, sabe, mas faz parte da minha vida, entendeu? Eu não sei hoje o que eu faria agora. Por exemplo, eu larguei o jornalismo, né? Eu não trabalho mais diretamente, né? Mas eu não consegui até agora largar o palco, assim.